o que acontece no mundo é o que acontece nas nossas relações. Aí deixa eu te interromper, Homero, desculpa. Eu sei que tem alguém assistindo a gente lá que tá pensando assim, cara, mas eu toco a minha empresa com cérebro, com planilha, com Excel, isso aí não tem nada a ver, minhas emoções com a minha empresa. Olha, você tá errado. Para com isso. Você tá errado. Eu acho que eu diria, eu posso contrapor e contribuir de alguma maneira. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. Hoje a gente está fazendo uma edição especial, super importante, sobre inteligência emocional, autoconhecimento para empreendedores. E a gente está aqui com duas feras, Homero Reis, Tirza Reis. O Homero que é escritor, professor, mentor de líderes, consultor em desenvolvimento pessoal desde 1977. Eu acho que eu anotei errado, né, Homero? 1977. É mesmo? É isso aí. A Tirza é psicóloga e mentora de líderes também. Vocês são sócios desde os anos 2000. Exatamente. Isso. E tem uma empresa na qual são sócios aí que já impactaram mais de 600 mil pessoas. E você está aqui com a gente para curtir esse papo, para entender como que você, empreendedor, funciona por dentro, como que isso impacta na sua vida lá fora, na sua empresa. Quem quer começar? Ladies first. Eita. Ladies first. Quem é Tirza Reis? Eita, que pergunta difícil. Eu digo que essa é a pergunta de $1 milhão. Exato. Né? Saber responder essa pergunta. Mas o que eu poderia dizer hoje aqui para você, né? Bom, meu nome é Tirza, como você já falou, Tirza Reis. Sou psicóloga, sou mentora de líderes, sou mãe de Gael e Nola, né? Gael com 13, Nola com 11. E essa é uma das coisas que tem me ensinado mais sobre a vida. E moldou muito o meu direcionamento no trabalho e meu olhar. Eu diria que eu sou uma buscadora desde muito cedo, talvez, porque além de ser sócia do Homero, né, desde 2000 e 2000, a gente ficou aqui nessa dúvida se é 2000, 2004, existe uma dúvida. Mas Pelo menos 20 anos. E como eu sou filha dele, na verdade, essa parceria e essa conversa e essa construção, ela vem para mim desde muito cedo. Né? E me molda em quem eu sou. Hoje eu sou uma pessoa rouca, como você pode ver. Então Nossa turma do áudio aí vai te ajudar, Tirza. Estou me reabilitando aqui, saindo de uma gripe bem pesada, mas muito feliz de estar aqui com você. E sou uma buscadora, assim, desde muito cedo, sempre muito interessada nesses domínios do autoconhecimento, de compreender, de sair dessa conversa óbvia do fazer o que a gente sempre faz, mas sempre buscando compreender melhor o porquê que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo. E isso mudou a minha trajetória de vida, minha trajetória profissional, trabalhando com desenvolvimento humano, com o Homero, mas também dentro da minha clínica, porque eu também sou psicóloga, então eu tenho a minha clínica de psicologia. E quando a maternidade veio, eu trouxe um olhar muito importante também para esse lugar da mulher no mercado de trabalho. Vamos falar disso, né? E como que a gente pode se posicionar, e como que a gente pode contribuir, e como que a gente pode se pensar e se repensar. Então, quando isso aconteceu, que foi em 2011, quando eu me tornei mãe, de fato, eu comecei a desenvolver um braço na empresa e fora da empresa, também muito vinculado para esse universo do feminino, para compreender as mulheres mães, as mulheres líderes, as mães que trabalham, e como que a gente pode orquestrar tudo isso, construindo e somando, né, para produzirmos mais. Então, dito de um jeito simples, maravilha. Um pouquinho, né? Talvez um mini resumo seria Mini resumo que já tem um monte de coisa aqui para depois a gente explorar. Sim. E Homero, quem é o Homero Reis? Puxa um pouquinho o teu microfone, Homero. Ok. Eu sou um inquieto, né? Eu sempre fui um inquieto. Eu fui professor universitário durante 45 anos, né? E logo no início da minha carreira, eu tomei algumas decisões assim, nem sempre agradáveis às pessoas que te circundam, né? De não seguir o fluxo natural de todo mundo. Então, por exemplo, eu não suporto ficar atrás de uma mesa, não que isso não seja importante, mas a minha natureza inquieta não me permite isso. Então, a única forma que eu achei de dinamizar o meu propósito na vida era atuar como professor, porque
a cada semestre eu tinha a renovação da minha juventude, né? Quando eu comecei a dar aula eu tinha 21 anos, e meu último dia de aula foi em 2019, né? Eu tinha 65 anos. Eu tenho certeza que vai ter muito empreendedor que foi aluno seu Ah, nos com assistindo certeza, aqui. com certeza. E Você ó, muita gente. um beijo para vocês. E eu sempre dizia para os Aliás, desculpa te interromper, Não, já então- comenta aí. Se você foi aluno do Homero, já deixa aí embaixo. Ah, hashtag, O ano. hashtag várias aluno vezes. do Homero. Pronto. Várias vezes eu tô dando curso, eu tô dando aula, e aí quando você trabalha com Homero? Eu, sim, não apenas trabalho, mas sou filha dele. Eu fui aluno, sempre alguém tem uma história Sim. para contar de que passou por ele em algum momento Não, da vida. e nessa brincadeira estão aí os 600 mil pessoas que a gente nem Exatamente. sabe quem que é, mas ela sabe quem a gente é. Então eu resolvi dar aula porque a todo semestre eu me mantinha jovem, né? Então com 65 anos, hoje eu estou com 69, com 65 anos eu era professor de alunos com 22. Então essa eterna juventude sempre me colocou em contato, né, com o tempo moderno. Então esse é um lado. O outro lado é que como consultor, rapaz, é um negócio maravilhoso, porque como consultor eu estou presente em todas as organizações. Então, desde o agronegócio, passando pelo governo, passando pelo legislativo, executivo, judiciário, agências regulamentadoras, fundações fora do Brasil, no Brasil, etc. Uau! Aí eu digo, cara, não tem preço que paga isso. E isso cria um capital humano que te permite atuar nas dores das pessoas, porque você sabe onde elas estão. Então, esse é quando eu me vejo, né? Eu me vejo como um inquieto. Curricularmente falando, eu não vou entrar nisso, entra na internet se você quiser saber. Tem umas coisas lá que eu já fiz ao longo da vida. As pessoas às vezes dizem assim, puxa, mas você tem um currículo enorme. Eu digo, não tenho um currículo enorme, eu sou velho. Tem uma vida que é Eu tenho uma grande, vida né? que é Uma grande. vida enorme. Mas tem gente que é velha e tem uma vida pequena. É verdade, Então, isso é verdade. Na medida Bem que você vai verdade. vivendo, né, você vai acrescentando coisas. Me perguntaram recentemente e me pediram para falar isso com seriedade. Então eu vou falar sério. Ah, ok. Né? Vou falar Eu acho sério. que você é um homem sério. Eu sou um homem sério. Quem sou eu, né? Eu sou esposo da Liana, que é uma namorada com quem eu vivo há 48 anos, que é a mãe da Tirza, do Judá e da Alice. Então, essa é a minha grande paixão, é a pessoa que me sustenta na vida, né? Emocionalmente, etc. Então, eu sou o esposo dela. Eu sou o pai da Tirza, do Judá e da Alice, são pessoas maravilhosas, né? Quer dizer, talvez o maior orgulho que eu tenho na minha vida é de ter sido agraciado com a bênção de ser pai deles, né? Conquanto eles me ensinam muito mais do que eu aprendo. Aliás, a Tirza não lembra disso, mas vou contar uma historinha. E já vai começar vai a falar começar história com de as histórias. infância, né? Não, porque veja, isso para mim tem uma relevância. Eu não sei se ela se lembra disso. Uma vez a gente estava na praia discutindo o mundo de Sofia, né? Praia de Copacabana discutindo o mundo de Vejam Sofia. só, vocês estão vendo como eu fui moldada? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Olha só. E ela estava na adolescência e numa das nossas... Só para esclarecer, O Mundo de Sofia é um livro que explica a filosofia através da história da Sofia. Da Sofia. Né? Da Sofia. Mas nessa brincadeira a gente estava na praia e conversando sobre a história de Sofia, etc, etc. E ela adolescente. E num dado momento a gente acabou tendo uma discussão, uma briga, etc, típicas das pessoas que se amam. E aí eu disse para ela o seguinte, minha filha, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu nunca fui pai na minha vida. Eu lembro bem dessa história. Né? Eu nunca fui pai na minha Você vida. é a primeira filha? Sou. Ela é a primeira filha. Eu digo, eu nunca fui pai na minha vida e você nunca foi filha na sua vida. Então eu quero fazer um acordo com você. Me ensina a ser pai, porque eu te ensino a ser filha. E durante a nossa vida a gente tem caminhado muito nesse sentido, sabe? Quer dizer, existem momentos tensos, difíceis, como existem em todas as relações. Claro. Mas o projeto é sempre esse. Então eu gosto muito disso, né? Então eu sou o esposo da Adriana, que é a mãe dessas pessoas maravilhosas, eu sou o pai dessas pessoas, mas eu sou o pai de uma pessoa Canina. portadora de atenções especiais, que é um Golden, né? Que é o meu filho mais novo. Golden é um ser carente. É um ser carente, eternamente Eternamente. carente, né? Então, e ele tem nos ensinado muito, porque ele está A gente sempre fala feliz. que é o filho preferido. Ah, entendi. Tem uma gotinha aqui, né? E ele é um filho querido porque ele nos... É aquela história, ele está sempre disponível, sempre feliz
e estar com ele é muito bom. Sou bike, ando de bicicleta, é a minha grande paixão atualmente, a bicicleta, ando 30 km por dia. Hoje fiz 50. Ah, muito Tá bem. vendo? É, Não bate a sua mão não aqui, bato aqui. senão você vai fazer muito Hoje- barulho Cuida na dele, por edição. favor. Cuida Tito. Tô ajudando, que eu tô vendo ele fazendo barulho. tá bom. Bote as mãozinhas para baixo, sim, E, para não então, fazer. e é isso aí. Né? Então, e sou mentor de líderes, É meu mentor, sou inclusive. seu mentor, muito consultor, orgulho. etc. E estou com 69 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, para a Ok. gente estabelecer as bases da nossa conversa. Eu apresentei aqui falando que a gente ia falar de autoconhecimento, Sim. de inteligência emocional para empreendedores, etc. O que é isso, inteligência emocional? Eu sei que o Homero tem um outro termo para isso, né? Eu queria que vocês explicassem isso para a gente partir daqui a nossa conversa. E por que isso importa para empreendedores? Ou para pessoas, né? Rapidamente, você pega o gancho. A inteligência emocional foi desenvolvida pelo Daniel Goleman para criar um contraponto à inteligência racional que foi criado por Simon e Binet no início do século passado. A inteligência racional, que a gente conhece com o nome de QI, resolve grandes coisas, mas não resolve tudo. Aí o Daniel Goleman sacou isso e começou a dizer o seguinte: peraí, o que é que compõe com a inteligência racional o desempenho das pessoas no mundo? Aí ele criou a inteligência emocional, que tem um livro, né, Inteligência Sim. Emocional, que Vários, virou né? best-seller. Só que quando eu, na minha concepção de inquietude, eu olhei para esse negócio e disse o seguinte: esse triângulo está faltando um vértice. Né? E aí, qual é o vértice? O vértice é nada existe fora dos relacionamentos. A regra é assim: o que nasce da barriga da mulher é a reprodução biológica da espécie. O que nos torna seres humanos são os nossos relacionamentos. Ok. Quando você faz a pesquisa dos dramas da sociedade, a gente tem dificuldade de aceitar isso. Por duas razões. O drama que o mundo vive é um mundo relacional. Então, quando você faz as pesquisas, o primeiro item que aparece é dificuldades de relacionamento. O segundo nível, que não deixa de ser relacionamento, é processos comunicacionais. Não é à toa, né, que quando a gente está falando das organizações, inclusive, essa é uma das grandes tônicas Sim. que a gente vê hoje, né? É isso aí. Que as pessoas são contratadas por causa das suas competências técnicas e demitidas por causa de problemas comportamentais e relacionais. A gente não foi ensinado a se relacionar. Embora nós sejamos seres relacionais, seres gregários, a gente se compreende na nossa identidade a partir da nossa capacidade relacional, né? Você é porque você é diante de um outro, Sim. né? Então isso é um componente super importante. Quando o Daniel trouxe essa compreensão da inteligência emocional, é muito a partir de você olhar para o mundo de dentro, como as coisas te tocam. E esse é um aspecto fundamental. Eu digo isso para todos os meus mentorados, para todos os meus pacientes, é sempre assim, é um olho para o lado de fora, para o que está acontecendo aqui, para o que está acontecendo na sua vida, e um olho para o lado de dentro, para o que se passa em você. Porque na hora que você vai reagir a determinada coisa que te acontece, você não reage pelo que você pensa. A nossa reação ela é instantânea. A nossa relação é uma Sim. relação necessariamente emocional, né? Algo te toca, você reage emocionalmente. Isso E depois você constrói uma experiência, uma linguagem. Depois você constrói um repertório linguístico para explicar o porquê Isso é aquele conceito do rápido e devagar, do livro. Kahneman, eu acho, né? Que é a primeira reação Sim, é do o- parasintático. Isso, Exatamente. Agora, você sabe que aí a gente cunhou o tema inteligência relacional para dar conta disso. Né? Dar conta dessa capacidade que você tem de perceber o que está acontecendo nas suas De relações. se colocar nas E relações. aí entra o segundo ponto, né? O que acontece no mundo é o que acontece nas nossas relações. Aí deixa eu te interromper, Homero, desculpa. Eu sei que tem alguém assistindo a gente lá que tá pensando assim, cara, mas eu toco a minha empresa com cérebro, é com planilha, com Excel, isso aí não tem nada a ver, minhas emoções com a minha empresa. Olha, você está errado. Para com isso. Ai. Você está errado. Eu acho simples. que eu diria, eu posso contrapor e contribuir de alguma maneira. Eu diria diferente, Saulo. Eu acho que essa pessoa que está dizendo isso,
tem um pedaço que ela precisa seguir exercendo, né? Os números, não é isso que é interessante, né? A gente tem construído um pensamento tão cartesiano que parece que se você inclui uma coisa, você precisa tirar outra. Sim. Isso. E não precisa, não. Na verdade, o que a gente está fazendo é incluindo um conhecimento e trazendo um olhar que é fundamental, porque é um olhar que tem sido negligenciado ao longo do tempo. Então, a planilha, os números, o que está expresso lá é importantíssimo. Mas o que a gente está vendo? Isso sozinho tem gerado adoecimento nas pessoas. Perfeito. Percebe? Então, o que a gente tem visto acontecer? Nos anos de 1990, ali, ó, em 90, até o início dos anos 2000, a gente escutou muito e certamente a gente ouviu muito sobre isso. Foi o boom do coaching, todo mundo trabalhando com alta performance. Você pode mais, ande mais. Se você está aqui fazendo isso, tem gente enquanto você dorme, tem gente produzindo, não pare, não pare, Estude não enquanto pare. eles dormem, Estude- trabalhe enquanto eles dormem. Pois então entrou numa coisa que assim, que o foco era no resultado, resultado, resultado e alta performance a todo e qualquer custo. Nós estamos colhendo hoje o resultado dessa escolha, né? Tá todo mundo, hoje a gente nunca ouviu tanto se falar em burnout, ansiedade, depressão. Nós estamos vivendo uma pandemia silenciosa de doenças de cunho relacional. Né? De doenças que hoje a gente nunca ouviu. Eu tenho sido chamada diversas vezes em organizações para palestrar sobre saúde mental. Há 10 anos atrás, essa não era uma demanda. Sim. Percebe? Para falar sobre empatia. Quando a gente começou a trabalhar junto, essa Ninguém palavra não falava era disso, usada. O que mudou? Vulnerabilidade agora, Exatamente. Por exemplo, eu fui fazer uma formação com a Brené nos Estados Unidos, com a Brené Brown, Brené que foi Brown. quem trouxe esse tema. Hoje eu sou a única brasileira que tem a chancela para trabalhar os cursos dela Que aqui no maravilhoso, Brasil. que legal. Né? Muito mobilizada por essa preocupação. O que é que está acontecendo? Se a gente não pode quebrar, se a gente não pode falar do erro, se a gente tem que estar o tempo todo performando, aonde que eu fico? Aonde o meu mundo emocional cabe? Então, o que a gente tem visto hoje? Que para mim é uma mudança de chave muito importante e que é onde o nosso trabalho tem uma implicação muito significativa, que é a gente estava focando em resultado, o resultado que nós estamos colhendo é que as pessoas estão adoecendo. Então, o que a gente está começando a notar? E eu fico muito feliz quando as organizações percebem isso e nos convidam para palestrar ou para fazer um processo de desenvolvimento de equipes com esse olhar. Que é assim, quando a gente foca nas pessoas e quando você dá para essas pessoas um espaço de segurança psicológica, onde elas podem exercer o seu potencial, isso é relação. Quando você constrói com elas um campo onde está o que elas errem, que elas assumam a responsabilidade sobre esse erro e se desenvolvam a partir dele e construam algo novo. Ou seja, quando você foca nas pessoas e dá para elas propósito, e dá para elas reconhecimento, e dá para elas um espaço oportuno, essas pessoas atingem os resultados, sabe? E aí é muito interessante, porque a gente começa a ver assim, todo mundo quer resultado, todo mundo quer ser reconhecido pelo seu trabalho, ninguém quer trabalhar para ficar... Isso são coisas construídas no campo relacional. Percebe? São máximas, são julgamentos que a gente faz sobre uma pessoa, sobre outra. São horas que você desiste de alguém ou que você supervaloriza alguém e isso vai moldando. Porque uma das premissas que a gente tem na inteligência relacional é que nós somos... A nossa identidade não é uma coisa fixa. A gente está vivendo na vida, ao longo da vida, um processo de identificação constante, né? Então a gente surge nas relações. A gente nunca está pronto, né? Exato. É aquela escultura da pessoa se auto-esculpindo, Se auto-esculpindo sempre. E a gente surge nas relações. Então, por exemplo, se eu estou aqui numa relação com vocês dois, surge aqui um pedaço de quem eu sou. Mas isso é a minha totalidade? Não. Se eu tô com os meus filhos, ali surge um outro pedaço que só surge naquela relação. Se eu tô na relação com meu companheiro, então são matizes nossas que a gente vai compondo. Se assim é, a gente precisa estar muito atento, né? Nesse processo de uma autocompreensão do tipo, porque tem algo nisso tudo que vai surgindo,
que surge aqui nessas relações, que surge na relação com os meus filhos, que surge na relação com o meu mentorado, com o meu paciente, enfim. Mas tem uma coisa que faz com que todas essas pessoas identifiquem como sendo Tirza. Quem é isso que está lá por trás, que é esse núcleo rígido? Isso é o que nos define. Por isso que quando você me faz uma pergunta assim, quem é você? Para mim não é tão simples assim responder. Eu não à toa eu começo com essa pergunta. Eu vou querer entrar um pouco mais nessa questão de alta performance, resultado, etc. Eu só quero lembrar você que está assistindo a gente, que já está gostando do papo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, manda esse conteúdo para quem você acha que está precisando ou querendo ou é empreendedor, porque a gente já vai aprofundar muito aqui. É um conteúdo muito importante e lembre de clicar no link dos nossos patrocinadores, todos eles, inclusive o link da empresa de vocês, estará aqui na descrição. A gente agradece aos nossos patrocinadores, que são eles que fazem o Rainmakers acontecer. Agradecimento especial à Ad Valorem, que é a contabilidade oficial aqui, que dá o apoio ao Rainmakers, que você, empreendedor, precisa ter um bom contador, e a gente recomenda sempre a Ad Valorem. De onde que vem essa história de alta performance e como que isso está se contrapondo hoje? Você falou dos livros da infância, eu lembrei de um livro que meu pai também me obrigou a ler na adolescência, que era Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele tinha o conceito do afiar o machado. Sim. Né? Que eu acho isso maravilhoso. Que aquela pessoa que está ali na alta performance... Isso, para e afia o machado. Ou um pouco do ócio criativo, né? Aquela coisa do Damasio, né? Do Domênico Denaro. Tem uma história, e aí são duas coisas importantes. Para conectar isso com essa intervenção que a Tirza fez, no século XVI, o René Descartes defendeu a tese de que o mundo se organizava em torno da racionalidade. Só que em 1990, por aí, um sujeito chamado Antônio Damasio escreveu um livro fundamental chamado O Erro de Descartes. Nesse livro, o Damasio prova o seguinte: nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais, que usam a razão para explicar as suas escolhas. Então, a sua escolha não é uma escolha racionalmente correta. Ela é uma escolha emocionalmente aceitável que você desenvolve repertórios racionais para justificar. É a história que você se conta. É a história que você se conta. Tanto é que você nunca é vilão na sua própria história. O vilão é sempre o outro. Aí você tem o contraponto disso. Se você não é um ser racional, você é um ser emocional que usa a razão para explicar as coisas que você faz, as nossas decisões deixam de ser certas ou erradas, que esse é um conceito que já não se sustenta mais. As nossas decisões passam a ser sustentáveis ou não. Então, às vezes, as pessoas perguntam para mim assim: Homero, isso está certo decidir isso? Eu digo, não sei. Você sustenta? Sustenta. Eu digo, então vai em frente. Porque quando você amplia o seu critério estatístico de observação da realidade, e aí entra o conceito de performance, quando você amplia o seu conceito estatístico de percepção da realidade, existem pessoas fracassadas e pessoas bem-sucedidas em todos os matizes da sociedade. Em todos os matizes. Então, não existe manual para dizer que você é bem-sucedido ou não. Existe uma justificativa que você dá. E aí é que o problema da racionalidade gera uma frustração e um nível de desespero e de ansiedade no mundo, porque o empreendedor chega para a gente, que é mentor dele, e diz: como é que eu faço para ter sucesso? Eu digo, não sei, bicho. Não sei, eu sei como é que você pode se justificar para que isso aconteça. E tem uma pimenta aí, Homero, que é o seguinte: os gênios empreendedores, as pessoas que fazem coisas grandiosas, Steve Jobs, o Elon Musk agora, quando estavam fazendo o que fizeram, eram chamados de loucos. Sim. Né? Do ponto de vista racional, todo mundo tacou. Pô, o Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Né? E aí depois que os números vêm, acompanham aquele maluco, todo mundo, nossa, que gênio maravilhoso. Né? Eu acho que você está trazendo um aspecto que é super importante, que é onde eu queria chegar. Que é assim, ó, quando a gente fala de alta performance, a gente está ligado a esse paradigma que o Homero está trazendo, cartesiano, né? Que é assim, eu quero ver a planilha, eu quero ver os números. O que a gente está medindo quando a gente mede o sucesso de uma empresa? Os resultados. Tem lucro?
Tá tendo lucro? Tá sendo bem-sucedida financeiramente? boa. A margem é boa, É. né? Então a gente está olhando para uma questão que é muito prática. Ela tá ali, né? Como o pessoal fala, os números não mentem. Sim. Mas tem um aspecto, que é o aspecto que a gente tem observado, e que talvez, por isso a palavra inclusão e integração. Que é assim, a gente achava que para fazer isso você precisava exaurir o humano, né? Exaurir o humano. Então as pessoas entrando em sobrecarga, como se alta performance. O que aconteceu aqui, na verdade, sabe, Saulo? Houve uma falta de compreensão. Porque assim, as pessoas começaram a confundir a alta performance com uma sobrecarga, com não parar, com ter uma agenda lotada, com você não ter tempo para nada, com você não poder parar para descansar. E aí as pessoas começaram a quebrar. O que a gente tem visto hoje? Quando você faz esse movimento que eu falei antes, né, de focar nas pessoas, a gente não está abrindo mão da alta performance. Mas a gente está dando para essa alta performance sustentabilidade. Qual é a metáfora? E talvez até mais performance do Muito que no mais caminho linear, né? performance. Não sei. Muito mais performance, porque o que a gente tem visto? Por exemplo, quando você começa a construir em organizações, e isso são estudos já, tem um monte de pesquisas sobre isso. O que a gente começa a ver? Quando você consegue construir numa equipe, por exemplo, a possibilidade de não trabalhar a partir do medo e da pressão, você começa a construir um ambiente onde a pessoa se sente livre para trazer uma ideia, você tem mais inovação, a pessoa pode desenvolver o seu potencial. Se surge um problema, as pessoas não têm medo de dizer para o chefe que teve um problema, a gente consegue ser muito mais ágil e rápido na construção de uma solução cooperativa e criativa para resolver essa questão. Então é isso que a gente está percebendo. As empresas que estão desafiando esse paradigma e construindo essa possibilidade, por exemplo, gente, chegou 6 horas da tarde, eu tô caindo a luz dessa empresa aqui. Eu tô fechando. Nós tivemos clientes que já fizeram isso. Acabou. Ninguém vai trabalhar. Não Depois vai das levar 6, computador desliga o para disjuntor. não vai levar computador para casa, É né? isso aí. Não vai levar computador para casa. Não, acabou. Não coube até 6 horas da tarde, sexta-feira. Você vai resolver isso na segunda. Na segunda. Entendeu? Chegou. Por quê? Porque a gente precisa de uma pausa para o nosso processo de refazimento. Sim. Né? Deixa eu E dar um isso exemplo faz pra com você, que pra a você gente volte mais inteiro. Você continuar nessa linha. As coisas são tão óbvias que às vezes a gente não percebe a obviedade. Eu quero convidar você a perceber a obviedade das coisas. A maioria de nós faz academia. Isso. Por que o teu personal não chega para você e diz assim, Saulo, você vai fazer 30 supinos com 30 quilos? Porque precisa descansar. Você não consegue, mas você consegue fazer 30 com 3 séries de 10. Descansando um minutinho Você entre descansa elas, um né? minutinho entre elas. Então a pergunta que eu preciso fazer é o seguinte: eu quero fazer 30 repetições e eu chego exaurido no final, ruptura de tendões, falência dos órgãos, ou eu paro 1 minuto a cada, né, e consigo fazer os 30. Então veja, já existem estudos no mundo, e esse estudo que eu vou falar para você é meados do século XX. Portanto, vai fazer 100 anos. 8 horas de trabalho é menos produtivo do que 6 horas de trabalho corridos. 5 dias por semana, 4 dias por semana é mais produtivo do que 5 dias por semana. Eu gosto muito de um cara que chama, eu já falei isso aqui no Rainmaker, esse cara chama Naval Ravikant, ele fala isso, o ser humano ele foi feito para trabalhar em sprint. É você dar um tiro, fica ali ultra foco, hiperfoco. Opa, parei, respirei, vou fazer outra coisa e tal. Daqui a pouco entra de novo. Exatamente. Que ele fala que é como o leão caça. Ele vai dar um tiro, acerta, pega preso, acabou. Descansa, se refaz, etc. Então essa história de 8 horas... Ninguém rende 8 horas seguido no mesmo patamar. E quando você bota isso numa planilha estatística, onde mede isso na chamada teoria dos tempos e movimentos, 8 horas de trabalho significa 4 horas de produção. É isso aí. O tanto de tempo que você gasta no cafezinho, na conversa do corredor, no isso, daquilo outro. Porque no final das contas você precisa descansar. E você está fazendo isso até inconscientemente, você precisa descansar. É inefetivo. Né? Então a gente tem visto assim, que esse conceito, né, de ver nessa sobrecarga status,
é uma coisa que a gente precisa Aquela desconstruir. coisa, não, estou sempre com a agenda ocupada. Nossa, eu tô com a agenda lotada, a minha agenda é muito concorrida. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a desconstruir. Então, quando a gente vem com esse conteúdo, Saulo, da inteligência relacional, para além dessas relações proximais que a gente também trabalha muito, porque é isso, né? A gente vê que a hora que as coisas acontecem, quando que a coisa pega. É quando você tem um conflito, e você não sabe o que fazer com esse conflito. É quando você está lá com um funcionário que não está rendendo o que você gostaria que ele rendesse, e você não está conseguindo dar nem feedback para ele. Então, às vezes, você vai para uma demissão onde você fica chateado, o funcionário fica chateado, porque não houve um processo de construção até lá. Então, a gente entra muito para habilitar isso, construindo competências conversacionais, competências relacionais, observando esse status, essa relação. Como é que essa rede relacional está acontecendo e intervindo ali, né, nessa construção. Então, só que a gente vai trabalhando em vários níveis, porque desde esse trabalho bem pontual que a gente faz com um líder especificamente, num processo de mentoria, dando essas orientações, né? Por exemplo, com mulheres trabalhando, como é que você constrói redes, as suas redes de apoio para além do trabalho, como é que você negocia com o seu parceiro para que você possa então estar inteira aqui, todo esse trabalho, mas também num nível mais macro e sistêmico. Porque, na verdade, o que a gente está querendo transformar é a lógica relacional do trabalho. É um trabalho contracultural, na verdade. Sim. Que a gente está empreendendo ao longo desses anos, né, Homero? É um trabalho contracultural, do tipo, a gente precisa desafiar. Então, o que a gente faz muitas vezes? E por isso o aspecto do autoconhecimento é tão importante, e o autoconhecimento dentro até das organizações. Porque não basta só que eu me conheça, eu preciso propor isso para o meu time. Sim. Para que a gente possa baixar o nível de profundidade dessa conversa, entendeu? Para poder tirar isso do óbvio e pensar assim, quais são as crenças que estão aqui hoje e que estão fazendo a gente trabalhar da maneira como a gente tem trabalhado. Perfeito. Eu queria pedir para vocês agora que a gente trouxesse aspectos práticos, né? Ferramenta aqui para o empreendedor que está ouvindo a gente. Isso. Como que ele pode gerar uma transformação, alguma coisa assim. Aí eu vou aproveitar que a Tisa está aqui, vou fazer uma terapia com ela, tá? Sim, Homero, vai lá, vai fundo. Me dê licença, por favor. Ok. Esse aspecto, por exemplo, do trabalhar muito, tem que ser produtivo, trabalhar 12, 14 horas por dia. Eu dei uma aula aqui teórica, né? Mas eu não faço, sendo muito sincero. Como só tô eu e minha terapeuta aqui, agora eu posso abrir meu coração. Pode falar a né? verdade, muito Posso bem. falar a verdade. E eu sei que tem muitos empreendedores. A gente trabalha como muito eu, mais do que isso, né, como empreendedor. Como é que a gente faz para tirar isso que está aqui e botar aqui dentro, né? Internalizar isso? Porque no final das contas, na hora do vamos ver, da preocupação com o boleto, com a família e tal, o automático, o intuitivo, sei lá, quanto mais eu trabalhar, em tese, mais eu vou conseguir resultados. Então, eu não posso parar. Isso. Olha que ponto, né, que a gente chegou, assim. Que legal você trazer isso. Porque aqui tem uma crença. Um empreendedor, e todos nós somos mordidos por esse bichinho, Sim, e é por claro. isso que a gente precisa ficar bem atento. Que é assim, a gente deixa de trabalhar 40 horas para alguém para trabalhar mais de 80 para nós mesmos. E isso traz uma ideia de liberdade. Sim. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a falar sobre a sociedade do cansaço e o quanto isso está virando uma normose para nós. Porque olha o que acontece. A gente não está disposto a se escravizar para outra pessoa, para um chefe, seja ele quem for. Mas eu estou disposta e disponível a me escravizar para mim mesma. Essa é uma das coisas. A gente é muito e a mais gente cruel é com a bom gente, pra né? caramba nisso. A gente é bem cruel com a Como gente, nós somos né? algozes da gente, né? Então aqui tem uma questão que é muito importante a gente entender, porque a gente flerta com a sobrecarga todo o tempo. E nós somos as pessoas mais propícias a termos um burnout. Por quê? Porque uma das coisas que faz a gente ter burnout é que a gente adora o trabalho. Sim. Você adora o que você está fazendo. Então, para que eu preciso descansar se eu amo o que eu estou fazendo? Né? Não é isso? Eu estou adorando o que eu estou fazendo. Só que até aquilo que a gente ama também precisa de pausa. Entendeu? Com certeza. E uma coisa que eu tenho visto, então, quando você fala isso, Saulo, um processo de autoconhecimento, o que eu tenho visto? Os líderes que estão zarpando, voando alto e conseguindo fazer isso com sustentabilidade,
São líderes que entendem o processo de autoconhecimento e de autoevolução como fundamental para a sua prática. Então, são pessoas que estão sempre em processo de autodesenvolvimento. Ou fazendo uma mentoria, ou fazendo um processo terapêutico, ou lendo um livro, ou estudando, ou conversando com Ou seus meditação, pares. ou yoga. Não, meditação, yoga, fazendo esses processos de pausa, que são processos cotidianos que precisam estar inseridos na vida das pessoas. Eu digo muito para os meus mentorados, a gente não pode só ter momentos de férias. Você precisa ter pílulas de férias no seu dia a dia. Perfeito. Na sua semana. Ah, Tisa, mas não dá para eu ir para a praia, não dá para eu ir para o Haiti toda semana. É verdade. Porque até esse modelo de férias nosso de final do ano é a mesma lógica das 8 horas por dia. Exato. Não, cara, tira uma sexta-feira ali, Tira dá uma quebrada. Mas você sabe que Exatamente. tem uma outra coisa nesse processo, do ponto de vista da sua objetividade, que diz respeito ao modelo mental com o qual eu interpreto as coisas. Né? As coisas não são o que são, elas são o modo como eu as interpreto. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: você foi criado para produzir ou para gerar valor? Não é? No sentido... Isso faz bastante diferença. Veja, quando você pega o Guernica, do Picasso, um quadro que não tem valor, não tem preço. Sim. Não é? Para que serve aquilo? Não vamos entrar na teoria da arte, mas para que serve aquilo? Aquilo serve para você entender esse momento de prazer que você tem no mundo. Biblicamente falando, para a gente poder atender o público evangélico, o público que gosta da Bíblia e das espiritualidades da vida. Os cristãos, de forma geral. Cristãos, as pessoas que estão ligadas na espiritualidade. Né? As pessoas que estão ligadas na espiritualidade. Quando a Bíblia diz assim, que Deus criou o mundo, primeiro, ele cria em 7 dias. Né? Descansa no 7º. Descansa no 7º. Depois de cada criação, tem uma expressão maravilhosa, que diz assim: e viu Deus que isso era bom. Mas não disse assim: e viu Deus que isso estava completo. Deus olhou o que ele fez e disse: tá bom. Agora deixa esse troço movimentar-se por si mesmo. Ou seja, há um processo de construção que é inerente às relações que a gente estabelece. Então, por exemplo, quando você entra nessa questão da alta performance, você assume para si a responsabilidade de construir o mundo. E eu diria, porque existem coisas ao seu redor, que são elementos que precisam ser acionados para que você funcione. Um caso rápido. Há muitos anos atrás, uma cliente me liga e diz assim: Homero, eu preciso falar urgentemente com você. Ela era uma mentorada minha, eu quero falar urgentemente com você. A Marcela arranjou um espaço na agenda e ela chega lá na empresa apavorada. Eu digo: como é que eu posso lhe ajudar? O que aconteceu para essa urgência toda? Ela diz: estou grávida. Maravilhoso. Aí eu cruzei os braços e disse o seguinte: peraí, mas para mim a gente precisa estourar uma champanhe, porque não existe nada mais bacana do que estar grávida. Né? Eu morro de inveja, não posso estar. Ela diz: mas você não entendeu? Eu sou uma executiva de sucesso, eu estou no começo da minha carreira, eu não tenho espaço para uma criança na minha vida hoje. Uau! Aí eu digo: tá fácil, facílimo de resolver. Eu vou querer dar pitaco nessa, hein? Eu digo: tá facílimo de resolver, aborte. Aí ela se assusta e diz assim: não vou fazer isso. Eu digo: ótimo, então você já tomou a primeira decisão da sua vida. Então tá resolvido. Mas e a minha carreira? Eu digo: muito mais fácil de resolver ainda. Peça demissão. A gente precisa da ajuda de vocês nessa, hein? Não, peraí. Você pode pedir. Tô me mobilizando aqui. Você pode, pede demissão. Ela diz: mas eu não posso pedir demissão de uma carreira que está saindo agora. Eu digo: você percebeu o que você fez? Você estabeleceu 2 limites. Você não vai abortar e nem vai abrir mão da sua carreira. O que é que você pode fazer para tornar essas coisas viáveis a partir da escolha que você fez e do propósito que você fez? Limites que você estabeleceu. Resumo dessa ópera: ela não abortou, obviamente, não abriu mão da carreira, mas criou um movimento dentro da empresa
onde ela podia exercer aquilo com toda a dignidade, com todo o papel que ela tinha. E é uma líder, uma pessoa que tornou-se referência no processo. Quer dizer, eu quero dar esse exemplo apenas para dizer o seguinte: uma das coisas que o autodesenvolvimento nos promove é a capacidade que você tem de entender duas coisas. Você pode tudo, mas você não pode todas as coisas. Quais são os limites que conscientemente você resolve escolher para a sua vida? E para deixar os seus pitacos, né? Vai lá com os seus pitacos. Ela tá se coçando. Eu fiz um experimento há muito tempo atrás. E comecei a responder para as pessoas na contramão da pergunta. Oi, Homero, como é que você está? Tudo bem? Eu digo, tudo bem, cara, tudo tranquilo. E a agenda? Eu digo, folgadíssima. E como é que tá correndo? Eu digo, não tô correndo, não, eu tô em paz. E a loucura da vida? Eu digo, a minha vida tá, bicho, olha, numa sombra e água fresca, tranquilo. As pessoas ficam assustadas porque elas não entendem que se você não tiver uma agenda cheia, uma loucura de vida, você não está tendo resultado. Então, mudar isso é o seguinte, olha, a gente pode correr para o canto que quiser. Mas nós podemos todas as coisas, podemos tudo, mas não podemos todas as coisas. A gente precisa fazer escolhas. Essas escolhas precisam ser sustentáveis a partir dos valores que eu introduzo na minha vida. E esses valores não têm certo nem errado. Eles precisam ser sustentáveis a partir da vida que eu escolho ter. Só que, quando você amplia o horizonte estatístico disso, você descobre que dos últimos 10 ou 15 anos, as organizações têm aberto seus próprios olhos para um tema fundamental. O século XX fez com que a gente explodisse no mundo corporativo, do ponto de vista econômico, tecnológico. Mas o que o século XX nos tirou? O senso de humanidade. O que o século XXI está dizendo? Cara, vamos meter inteligência artificial, vamos meter isso, vamos meter aquilo outro. Sabe para quê? Para você restaurar a sua humanidade. E na humanidade você tem seres humanos. O resto tudo é escolha e detalhe. Vai lá, Tisa, não vou nem falar nada. Eita, eu tô aqui pensando, como é que eu vou qual é o fio da meada que eu vou pegar aqui, né? Primeiro, assim, sobre isso que o Homero fala, eu acho que esse é o grande resgate que a gente faz, né? De parar um pouquinho, e essa pausa é muito estratégica dentro das organizações e fora, e também nos lugares onde a gente anda, que é esse tempo da pausa, de você sair desse automatismo e fazer esse momento de reflexão, de olhar para dentro, que é o que você me pergunta, né? Como, trabalhando 14 horas por dia, o que eu preciso saber de mim, o que eu preciso fazer? O autoconhecimento como ferramenta fundamental e ter a coragem de desafiar essa lógica, sabe? De contramaré. De contramaré, ou de se propor eventualmente coisas novas, de entrar em contato com a sua vulnerabilidade, de testar uma nova forma de fazer, mas baseado no quê? Testar por testar? Não. Baseado nos seus valores, baseado nos seus princípios, baseado na sua identidade. Esse é o fundamento do nosso trabalho. É isso aí. Né? O que eu preciso ter muito claro? Se tem uma clareza que você, como empreendedor, precisa ter, é o que te move a fazer o que você está fazendo. Né? Porque o que te move vai te fazer ter clareza de quais são os seus inegociáveis e quais são os seus negociáveis. Então tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, ir na festinha dos meus filhos na escola é um inegociável. Pode chegar a proposta que chegar nesse horário, não vai ter. Não, essa hora não tá minha agenda está bloqueada. Porque eu quero estar lá para ver isso acontecer. Entendeu? Isso então, não é certo nem errado, exato, né? são escolhas. O que é fantástico desse processo é a gente começar, porque escolhas nós estamos fazendo a todo tempo, mas é a gente trazer a escolha para o domínio da consciência. A gente está fazendo escolha o dia inteiro, né? Assim, toda hora, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, você está fazendo 1 bilhão de escolhas por dia. Aliás, tem até estudos que já mapeiam quantas escolhas em média a gente faz por dia. Mas o fato é, a gente está escolhendo a todo tempo.
A questão é quão consciente você está da sua escolha. Porque a vida começa a ficar infeliz e ela começa a quebrar quando você começa a viver uma vida que não tem nada a ver com o que você de fato gostaria de estar escolhendo. Então você está fazendo escolhas inconscientes que estão te encaminhando para um lugar que está completamente em contramão daquilo que você gostaria de estar vivendo. Então, onde é que está o sucesso aqui? Né? O nosso trabalho é fazer essa convergência, seja no indivíduo, seja nas organizações. Como é que a gente converge para que a vida que você queira viver, os resultados que você queira atingir nas suas organizações e sejam compatíveis com as escolhas que você está fazendo no dia a dia, com a maneira como as pessoas estão se relacionando aqui. E aí, nesse contexto, eu trago esse aspecto da maternidade que o Homero traz, né? Porque eu acho que é um aspecto fundamental para a gente discutir. Muitas vezes na liderança, quando eu estou conversando com as mulheres, nos meus fóruns de mulheres, nos grupos que eu atendo, nos programas que eu desenvolvo, esse é um tema amplamente discutido entre nós. Por quê? Porque muitas mulheres... Primeiro, porque a maternidade é um tema para as mulheres, quer elas sejam mães, quer não. Sabe? Essa é uma questão com a qual a gente está lidando. Então, assim, é sempre uma pergunta sobre isso. Você é mãe? Não. Aí você tem toda uma pergunta e uma explicação que você precisa dar a partir dessa resposta. E se você diz não, também tem uma série de questões que derivam dessa resposta, né? Então, parece que esse é um critério identitário muito importante no feminino. De fato é. Quando a gente pensa do ponto de vista psíquico, emocional, simbólico, arquetípico, a gente vê que é. Né? Agora, qual é o ponto disso aqui? E por isso que eu acho tão legal que a gente possa conversar isso aqui, nesse fórum, onde tem homens, onde eu estou dialogando com homens, onde certamente tem homens nos assistindo. É que a maternidade, ela é uma construção histórica social, que se insere esse papel da maternidade dentro de um contexto muito específico e que a gente vem vivendo da forma como a gente vem vivendo de 100 anos para cá. Antes disso, a maternidade era uma experiência comunitária. Sim. Sabe? Se a gente pega comunidades ainda originárias hoje, a maternidade não é uma coisa que você exerce sozinha. É uma coisa que tem uma tribo. Não é à toa que a gente diz, é preciso de uma tribo para criar uma criança. De fato, porque a experiência da maternidade era vivida em comunidade. A maneira como a gente foi se organizando como sociedade fez com que isso virasse um espaço de profunda solidão para as mães. As famílias foram diminuindo, foram se separando, cada um no seu canto, você não conhece mais o vizinho, você não... Exatamente, e especialmente se você está aí na classe A, B, C, entendeu? Porque nas comunidades ainda, por exemplo, que são mais pobres, as mulheres ainda se ajudam muito, porque elas precisam fazer isso para elas conseguirem trabalhar. Se você for em cidades menores também, né? Você O filho vê. da vizinha está com É a claro, vizinha, uma tá ajudando e a isso outra. não é sentido com culpa. É verdade. Isso não é visto como culpa, porque isso é compreendido como partilha. Olha aqui, nós compartilhamos dos mesmos objetivos, nós temos os mesmos valores, tá tudo bem, eu estou segura que o meu filho esteja na sua casa, que seu filho esteja na minha e que a gente esteja se ajudando, porque essa é a noção de comunidade. O que a gente está vivendo hoje? A gente apartou a mulher e as famílias desse espaço. Então, o que está acontecendo? E a gente tem vivido muita solidão. Por exemplo, esses dias eu estava num movimento, fui convidada pela Moai para estar num momento da Moai Mulheres, juntamente com a Moai Geral, para a gente falar sobre essas parcerias. E uma mulher na plateia se levantou e ela trouxe uma questão que eu achei super importante. Ela falou assim, eu sou questionada, né, assim, sobre a maternidade, assim, eu quero ser mãe, mas eu odeio o papel da maternidade. E eu entendo o que ela quer dizer, porque me solidarizo e me empatizo profundamente. Por quê? Porque o mundo do trabalho foi desenvolvido por homens para homens. Vocês não sofrem com a pergunta assim, ó, por exemplo, nós estamos aqui hoje. Vocês não sofrem com a pergunta, mas como é que você está aqui, Saulo? Com quem que você deixou seus filhos? Né? E você, Homero? Com quem que você deixou os seus? Porque Ele trouxe, né? Eu trouxe. Eu resolvi esse problema rapidinho. Né? Vocês escutam muito essa pergunta? Me respondam. Não é comum, mas eu consigo lembrar aqui inúmeras vezes que eu estive em determinado evento e que as pessoas me perguntaram, e as crianças, Xisa? Com quem que você deixou? Mas você sabe, Xisa, desculpa te interromper. Eu sei que isso ainda é algo pequeno e minoria, que eu vou te falar. Mas, por exemplo, lá no escritório, eu e o Léo somos pessoas que damos muito valores à família. Maravilhoso. E tá vendo? Ó, tem um valor aqui. Exatamente. Percebeu? E quando a gente vai contratar mulheres, a gente gosta de contratar mulheres,
a gente dá preferência para aquela que diz que quer ter filhos ou que já tem. Olha aí, outro Porque a valor. gente enxerga que essa mulher que opta pela maternidade, ela traz valores que compartilham com nós que vai agregar muito mais. Bingo. Né? E aí eu queria emendar nessa pergunta: o que você, como mãe, gestora, empresária, acha que só uma mãe pode trazer para esse ambiente? Que nós não temos condições porque não somos mães. Eu vejo muitos aspectos, sabe, Saulo? Primeiro quero te parabenizar por essa escolha, porque é isso que a gente quer fazer quando a gente quer inserir os homens nessa conversa. É isso. Olha que bacana. Quando a gente tem essa compreensão e os homens entram para a conversa, a gente amplia a conversa num nível muito fantástico. Porque a gente começa a entender assim, por exemplo, o que eu vejo? Muitas vezes, trabalhando com mulheres gestoras e líderes, e partindo da minha própria experiência, muitas vezes a dificuldade da mulher não está no trabalho. Ali, quando ela está lá, ela está brilhando, voando alto, absoluta. Ela está se capacitando para isso, ela gosta do que ela está fazendo, muitas vezes é ali que ela está descansando até. É verdade. Porque o bochicho está para fora dali, porque ela sai dali, ela tem que gerir a família, ela está pensando na família, ela está pensando em tudo que ela precisa, não apenas no cuidado dos filhos, mas na gestão da casa, na gestão doméstica, na questão com o marido. Então são tantas as questões que ela está precisando cuidar, que a gente está, eu costumo dizer, eu tenho um curso até que tem esse nome, que a gente vira mães equilibristas, a gente está o tempo todo equilibrando Baita papéis. nome. Sabe? E aí o que acontece? Qual é o grande desafio aqui? É você conseguir construir, por exemplo, uma relação com o seu parceiro que seja de real parceria. Claro. Né? Então, se você tem essa liberdade, olha que bacana, por exemplo, que seja baseada nesses valores. Então, olha o que você está falando, a gente tem o valor de família, aí isso se torna uma coisa a agregar. Esses dias eu estava conversando com um casal que eu amo de paixão, que são amigos queridos, que são os donos da La Boulangerie, e eles também têm essa premissa, por exemplo, ela contratou mulheres grávidas. Como assim? Caramba. Uau! Eu sou mulher, eu engravido e ela que gere a empresa. Eu sou mulher, eu engravido. Maravilhoso. Então, como que nós, como time, vamos sustentar isso aqui para que isso não seja um problema? Porque isso não é a geração da vida, a gente não está aqui. Isso é só a vida acontecendo. E vamos voltar para a história da produtividade, né? Exato. Tem alguém mais motivado que uma mulher? Isso, e era isso que eu ia falar. Né? Então vai lá, desculpa te interromper. E é isso que é legal, né? Porque muitas vezes uma das narrativas que a gente tem dentro das empresas é que não vamos contratar mulheres. Ih, mãe, não, porque vai ficar focado em menino, vai querer sair para levar menino no médico, vai ter que sair para buscar menino na escola, não vai dar certo. Sabe o que a gente está vendo? Sabe o que os estudos estão mostrando agora? Que o conceito de produtividade está sendo repensado e potencializado por causa dessas mulheres. Por quê? A mulher sabe que ela vai ter que sair para buscar o menino na escola, não sabe? Então o que ela faz? Ela voa aqui dentro. Exatamente. Hoje. Ela voa porque ela sabe que 6 horas da tarde, meu amigo, não tem negociação possível. Eu tenho que estar fechando meu computador às 6 da tarde. E eu não posso levar trabalho para casa porque eu vou chegar lá e a vida vai estar acontecendo na mesma ou em maior velocidade. E a coisa mais importante da minha vida vai estar lá. Vai estar lá. Então eu quero estar inteira lá, não quero? Sabe... Então eu preciso estar inteira aqui. Então ela voa aqui. E ela entrega. Você sabe que tem um negócio interessante nessa pegada toda, que dentre a restauração do conceito de humanidade que a gente tem, você tem... a Tisa usou essa expressão, né? E essa é uma expressão do Debord, que é um cara que escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, né? Você precisa de uma tribo para construir um ser humano. O que nós perdemos de vista? Nós perdemos de vista a questão da coletividade na construção das nossas relações. Você quer ver uma coisa? Eu te dou um exemplo bem simples. Seu filho está brincando no parquinho, você está lá meio desatento, porque você sabe que está num ambiente seguro, mas seu filho está brincando no parquinho e ele faz uma coisa errada. Eu estou no parquinho e eu vou e oriento seu filho. O que você faz comigo? Eu acho que vai depender do tom da sua orientação. Pois é, mas via de regra, o que acontece? O sangue já vai, o sangue já sobe. vai ferver um pouquinho. Você não é pai dele, isso não é problema seu, deixa comigo. Eu digo, peraí, o que você está discutindo? Eu sei que o filho é seu, eu não tenho nada a ver com isso, mas ele está fazendo alguma coisa que é errada, é perigosa, é isso, aquilo, aquilo outro. Se eu não puder ajudá-lo, né,
por uma questão comunitária, eu descaracterizo a função humanística das nossas relações. Quando eu acho que o mundo gira em torno da minha competência, eu me torno centralizador, descaracterizo a rede, assumo a responsabilidade por tudo que eu faço, e aí eu digo para você o seguinte: olha aqui, penso eu, você executa. Não se preocupe em pensar, não. Eu penso. Tudo nesta empresa tem que passar pela minha mão, porque eu tenho que autorizar. Qual é o resultado disso? Você imbeciliza as pessoas, infantiliza as pessoas, e as pessoas entendem de que elas não podem ser protagonistas, porque quem pensa é você. Então eu cruzo os braços e digo: bom, Homero, por que você não consertou esse copo? Eu digo que o chefe não pediu. O dia que o chefe pediu... Tudo tem que passar por ele. Tudo tem que passar por ele. Na hora que ele disser, mexe o copo, eu mexo. E aí, se tudo tem que passar por ele, não tem como ele não trabalhar 16 horas É por isso. dia. Não, e aí tem o agro, tem isso. um ditado que é aquela coisa: o olho do dono é que engorda o gado, né? Eu digo, só pensa isso quem tem cabeça pequena, porque se você tem mais de 5 fazendas, você vai olhar para que gado? Não tem como. Né? E tem um outro do Steve Jobs de novo, ele dizia que eu contrato pessoas mais inteligentes do que eu, porque elas que têm que saber o que fazer. Exatamente. Nossa, eu falo isso para todos os meus gestores que eu acompanho. Eu falo, se você está descendo para o operacional, tem alguma coisa errada, porque o operacional do líder é gerir. Né? Você precisa ter uma equipe, você não precisa saber quem fazer. Você precisa saber quem faz e você precisa confiar. Esse é um aspecto fundamental. Confiar que essa pessoa está fazendo o melhor, né? Deixa eu tentar resumir aqui, trazer para a prática do empreendedor algumas coisas que a gente já falou para você que é empreendedor, que quer trabalhar a sua parte emocional e que quer ter mais resultados. Não vamos falar em produtividade, mas que eu tenho certeza que se esse empreendedor que está assistindo a gente, né, adotar alguma dessas práticas aqui, ele terá mais resultado, não só na empresa, mas na família, na vida pessoal, etc. Algumas das coisas que a gente mencionou aqui. Autoconhecimento de uma maneira geral, mas isso pode ser uma terapia, pode ser, enfim, outros métodos. A gente falou em fazer yoga, a gente falou em mentorias, a gente falou em meditação, a gente falou em ir contra a maré, a gente falou em trabalhar através de sprints, não aquela coisa de 16 horas seguidas, mas fazer sprints. Tirar mini férias, quebrar a semana ali ou o mês, entender o que te move, o senso de propósito, por que você está fazendo o que você está fazendo, entender quais são os seus limites e jogar o jogo dentro dos limites que você estabeleceu, fazer escolhas conscientes, né? Afiar o machado, tirar um tempo para afiar o machado e contratar bons líderes para os quais você vai delegar, porque o seu papel como líder, como a Disa falou, é fazer a delegação e ter aquele olhar de dashboard, né? Aquela coisa assim de, olha, o que está acontecendo aqui, mas quem vai meter a mão na massa são os líderes que você contratou. Faça isso. Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu tenho um cliente que há muito tempo atrás, ele me contratou para fazer uma organização da vida dele nesse sentido. E a ideia, ele é médico. E ele chegou para mim, não, porque eu sou médico, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo outro, etc, etc, etc. E eu perguntei o seguinte, eu falei, me conte a coisa, qual é o seu projeto para a vida médica? A sua carreira de médico, qual é o seu projeto? Ele diz, eu quero ser médico. Eu digo, então você precisa ter consciência de que a sua vida como médico está resumida a você. Se você é médico e quer continuar sendo médico, a vida se resume a você. É você que atende, é você que opera, né? Você que tem que ter tempo. Hora, né? É a sua hora. Quantas horas por dia? X? É X atendimentos que você tem. Aí diz, não, mas eu tenho uma visão ampla da medicina, então você vai ter que abrir espaço para ser gestor. Na sua vida de médico, vida de médico, você vai ter que abrir mão da sua vida de médico para poder ser gestor. Ou pelo menos um pedaço dela, pelo menos né? um pedaço dela, para você dizer o seguinte, bom, agora eu vou dirigir um hospital. Não, isso me impede de operar? Não. Isso me impede de atender as pessoas? Não. Mas parte da minha vida eu vou ter que lidar com o processo de gestão. Resumo da ópera, né? Ele acabou montando uma clínica com algumas pessoas, ele é o diretor da clínica e trabalha.
No agronegócio, por exemplo, o processo de sucessão bate muito nisso. Ou seja, o pai começou há 30 anos atrás com a mão na frente e outra atrás, né? Para dar um exemplo real, né? Para dar um exemplo real, veio lá do Rio Grande do Sul, veio lá do sul do Brasil, colonizou aqui o Distrito Federal, Mato Grosso, etc. Agora estão lá até Rondônia, né? Estão lá até Rondônia, aquele negócio todo. Moral da história, esse cara, em 30 anos, saiu de um fusquinha que ele tinha para um patrimônio de 2 milhões, 2 bilhões. No meio desse caminho, nasceu os filhos. Aí o filho olha para o pai, já com a sua BMW, já com seu avião, já com a sua terra... Faculdade, aquela coisa toda, e ele olha para o pai e diz, você está velho. Você está velho, o senhor não está conectado com a internet. Não sabe o que você está fazendo. O senhor não sabe o que é um drone pulverizador controlado por inteligência artificial. E o pai olha para o menino e diz, esse fedelho não sabe o que eu passei. E aí os dois não conseguem se falar, porque um acha que o outro é retrógrado, o outro acha que o outro é incompetente. Qual é o trabalho que a gente faz na empresa na área de sucessão? Resumidamente, é chamar o filho e dizer o seguinte, cara, onde é que você estava quando o seu pai passava a noite em cima de um trator? Nem um espermatozoide você era na época. E agora você quer cantar de galo? Então, respeita a história do seu pai. O nome disso é honre. Honre a história dele. Eu não estou dizendo que você precisa aceitar o que ele fala, mas você precisa respeitar e honrar. E aí eu chego pro pai e digo assim, onde é que você vai estar daqui a 15 anos? Ele diz, eu vou estar morto. E eu digo, e esse patrimônio de 2 bilhões vai ficar para quem? Ué, cara, eu não tinha pensado nisso. Porque o maior defeito de nós, da minha idade, é achar que a gente vai ser eterno. E eu vou morrer. Mais cedo do que eu imagino, mais tarde do que eu mereceria. Né? Mas eu vou morrer. Então, eu preciso dizer para esse pai, dizer o seguinte, isso vai conduzir você a um outro processo. E aí a gente ajusta uma conversa. Né? O filho diz, pai, olha, obrigado pela sua história, eu sei que você... Como é que a gente faz isso? Um cliente meu, recentemente, fez essa pergunta, isso tem um ano, fez essa pergunta, Homero, como é que eu faço isso? Eu digo, convida seu pai para uma pescaria. Seu pai gosta de pescar? Gosta, convida seu pai para a pescaria. E aí ele convidou, pai, vamos pescar? Ele, o irmão e o pai, né? Vamos pescar? Aí o pai olhou e disse, ué, convite inusitado, vamos. Aí foram pescar, eles têm uma baita de uma estrutura, foram para a lancha, aquela coisa toda. E ele virou para mim e disse, mas cara, eu não sei pescar, não gosto de pescar. Eu digo, isso é pretexto. É lógico. É um pretexto. Você vai entrar no barco com seu pai. O objetivo é ter o tempo de qualidade necessário, né? Criar o contexto para a conversa. Aí, moral da história, no meio lá da pescaria, ele chega pro pai e diz, pai, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que foi? Foi um chororô por um lado, um chororô por outro, aquela coisa toda, etc, etc, etc. Resumo dessa ópera. Montaram um protocolo de intenções, chamaram um advogado e disseram, nosso protocolo é esse, redige na forma jurídica, transforma isso numa peça, virou um contrato e a família entrou num processo de sucessão. O que o pai faz hoje? Ele trabalha do mesmo jeito que ele trabalhava, mas ele tem consciência de que ele não precisa. E deve estar leve, né? Agora. Tá leve, porque ele levanta de manhã e vira para a esposa e diz assim, sabe para onde é que eu vou? Eu vou para a fazenda. O que eu vou fazer? Cara, eu comprei uma máquina nova. Vou passear. Ah, eu vou passear. Aí você chega lá, ele tá vestido de fazendeiro, chapelão, aquelas coisas todas, em cima de uma máquina que custou 5 milhões, e ele tá feliz da vida. Brincando com um brinquedo novo. Brincando com um brinquedo novo. E porque homens precisam de brinquedos, né? Claro. A diferença do brinquedo do adulto para a criança é o preço. Exatamente. Né? Só basicamente isso. E a brincadeira é essa. Então hoje ele entende que ele pode confiar nos filhos, que o projeto continua. Mas você sabe, Homero, lá no escritório a gente faz muito essa sucessão familiar, essa jurídica que você está falando, a gente faz muito isso. E cada dia que passa eu falo, eu sou muito mais terapeuta do que advogado, né? Porque aí você vai entendendo as mecânicas familiares, etc. Você vai dando um toque aqui, outro ali. É isso aí. E vai falando assim, cara, vamos tirar esses nós emocionais. Você tá vendo? Olha aí, ó. Olha aí, você tá dando exemplo
concreto aqui agora do que a gente está conversando aqui, Sim. todo esse momento, né? Olha aí, questões jurídicas vão bater na sua porta, quando você vai ver onde é que estamos nós e as resistências certeza. das pessoas Com certeza. estão nos Eu relacionamentos, tô estão nas atendendo, emoções. eu tô atendendo uma empresa agora que está pedindo pra gente fazer uma governança societária, etc e tal, e eu virei pro meu sócio, pro Léo, esses dias e falei assim, cara, eu tô vendo um casal aqui. Esses sócios, eles são um casal. Um está Isso. magoado com o outro por conta de um Exato. negócio que aconteceu 2 anos atrás. Eles não sentaram, não foram Não pescar. conversaram. Eles não foram pescar. Ele tem aquela energia mais masculina de que passou, vou atropelar, vou vender, não sei o quê. E o outro, ele tá mais ressentido, né? E eu já pensei assim, cara, isso aqui eu vou resolver falando pros dois tomarem um café. O juridiquês a gente faz depois. Agora, etc. Saulo, você sabe, ó, eu vou trazer um exemplo aqui que tem a ver com isso que o Homero está trazendo e que você está trazendo também, que não é de empreendedorismo, mas que faz sentido também. Por exemplo, eu atendo o TCU, nós atendemos o TCU já tem muitos anos, né? E esses dias eu estava com eles falando justamente isso. Olha que interessante. São auditores, pessoas que fizeram esse concurso que a gente sabe que é um dos concursos mais... Topo do funcionalismo né, público. o topo do funcionalismo público. Pessoas absolutamente competentes e que têm uma formação incrível e intensa lá dentro. Mas o que acontece? Quando essas pessoas vão subir para cargos de gestão e nós, como empreendedores, estamos vivendo isso todo dia na raça, na pele. Ninguém te formou para isso. Mesmo que você tenha feito um curso de administração, mesmo que você tenha feito um curso de gestão de pessoas, o dia a dia da gestão, como é que eu converso com essas pessoas? Quais são as conversas? Porque as conversas, elas têm tipos diferentes. Qual é a conversa que eu preciso ter? Como eu me preparo para essa conversa? E essa conversa aqui, que é um conflito, teve um conflito aqui entre nós. Como que eu me preparo para essa conversa aqui, que eu acho que vai ser uma conversa difícil, para transformar essa conversa numa conversa corajosa, que gere os resultados? Como que eu garanto que eu vou sair dessa conversa com um compromisso novo? Tudo isso são coisas que a gente já trabalha e que a gente ensina a fazer. São ferramentas, mas ferramentas não físicas, não de planilha. Ferramentas do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico, e que é um ganho. Porque na hora que você ganha uma ferramenta como essa, isso melhora a qualidade de todas as suas relações. Porque olha que interessante. Nós todos somos seres relacionais, a gente já acordou isso aqui. Sim. O instrumento que a gente usa para fazer tudo e qualquer coisa na vida é a conversa. Ninguém ensinou a gente a conversar. É verdade. Então a gente acha que por eu estar aqui falando e você estar aqui me ouvindo... Porque está disponível, a gente acha que sabe. Exato, né? é óbvio. E não é. Então existem diversas conversas possíveis. Percebe? E como é que eu preciso estar nessas conversas? Vai depender de eu ser capaz de reconhecer esse mundo emocional. Como que eu lido com isso em mim? Então isso também é uma inteligência relacional. Como que eu regulo essa emoção? Como eu me regulo emocionalmente para eu saber usar isso a meu favor? Então, por exemplo, esses dias eu estava atendendo uma mentorada e ela dizia, Tis, eu tô com muita raiva. Só que os meus colaboradores não sabem disso. A minha equipe tá ótima, porque eu não tô transferindo a raiva para eles. Tudo bem, não tá transferindo, mas tá morrendo por dentro. Sim. Então, como é que você lida? E às vezes acha que não tá transferindo, mas tá Isso. todo mundo sabendo. Tá todo mundo percebendo, né? Todo mundo tá notando, né? E se fingir de bobo para não botar fogo no lenha na fogueira. Lenha na fogueira, justamente. Então, esses são os aspectos que a gente atua muito, sabe? É transformar essas pessoas. Por exemplo, eu vou pegar um visionário. Eu fico pensando assim, se o Steve Jobs da vida tivesse encontrado com a gente antes, que bom que ele é um visionário, porque a gente precisa de pessoas assim na ponta da lança para fazer acontecer. Agora, se ele tivesse encontrado com a gente, eu acho que ele ia ter dado conta de ter feito o que ele fez sem precisar gerar tanto dano no meio do caminho. Entendeu? É isso que a gente media. Como que as pessoas seguem atingindo seus resultados, mas cuidando desse grupo que vai junto, para quando a gente chegar lá no topo da montanha, a gente ter com quem celebrar. Eu não quero chegar lá no ponto, no cume da minha montanha sozinho. Você olha pro lado, quem tá lá. Não aguentou, ninguém aguentou ir com você. A ideia é que a gente vá junto. Por vocês nessa linha que a Tis está colocando, porque são 2 síndromes que você tem, 3 síndromes que você tem no processo de construção de um empreendedorismo efetivo que restaura a humanidade, etc. Primeira síndrome, a síndrome do alpinista.
Que é isso? A síndrome do alpinista é uma loucura que você precisa trabalhar. Você se prepara a vida inteira para subir o Everest. Subir o Everest. Qual é o próximo passo? Tá vazio. Descer o Everest. Todo Não mundo tem. se prepara para Não chegar tem. lá. É. Né? E quando você chega no Everest, o próximo passo é descer do Everest. Né? Essa síndrome foi descoberta pela NASA. Preparar os caras do projeto Apollo para ir para a Lua. Primeiro grupo que pisou na Lua e voltou para a Terra, todos, pode olhar na história, todos piraram. Porque os caras foram preparados para chegar na Lua. Chegaram na Ninguém Lua e voltaram preparou para a pra Terra. Agora, depois que você se torna um dos 5 homens do planeta que pisou na Lua, tudo que você faz é secundário. Como é que você mobiliza É menos um cara relevante. desse? Como é que você É menos motiva, relevante. né? Síndrome do alpinista. Então precisamos cuidar. Você está no topo, se prepara para o vale, porque você vai descer. Sim. Isso. Né? Segunda síndrome, que é a síndrome do amor versus respeito. Tem um erro na história conceitual e filosófica da humanidade que, por uma questão, não vamos discuti-la, mas filosófica, colocou o amor como a virtude de todos os tempos. E não é. O amor não é a virtude de todos os tempos. A virtude de todos os tempos é o respeito. Ok. Respeito é o cálice sagrado, aonde você verte o líquido do amor. Saulo, eu consigo conviver com você sem nenhum amor, que é o que acontece com a maioria das nossas relações. Eu não amo a maioria das pessoas com as quais eu convivo, mas eu preciso aprender a respeitá-las. E respeito não é concordar, é dar a você o direito de ser quem você é. Eu não preciso concordar. Então, essa é a segunda síndrome. Aprenda a respeitar. E quando você aprende a respeitar, você cuida do meio ambiente. Você cuida da diferença. Você descobre que você não precisa desmatar a Amazônia para poder resolver o seu problema econômico. Então, segunda síndrome, síndrome do respeito. E a terceira síndrome que a gente precisa cuidar é importantíssima, que é a síndrome da diferença dialógica entre os discursos. A diferença dialógica entre os discursos é o seguinte: não existe nada mais efetivo do que o diálogo. Mas qual é o diálogo que você estabelece com os outros? É o diálogo do debate ou o diálogo da reflexão? O diálogo do debate é o diálogo que se parte do pressuposto da premissa do poder. Ou seja, como é que eu dialogo com você? Eu tenho poder, você tem poder, e nós dois entramos num processo de competição e vence quem tem o melhor argumento. E aí eu digo, uau, eu debati com a Tis e ganhei. No mundo relacional, você muda o diálogo de ser um diálogo do debate para um diálogo da reflexão. Então eu estou discutindo... E da construção de uma alternativa criativa, de uma né? alternativa criativa. Que Então, não seja nem minha, nem sua, mas sua. nossa. Então eu olho para você e digo o seguinte: a Tisa discorda de mim. Ok, mas por que ela discorda de mim? O que ela me acrescenta? E a Tisa diz, olha, o Homero discorda de mim, mas o que ele tem que me acrescenta? Quando a gente reflete, a gente cria uma terceira via. Quando a gente debate, a gente cria a via vencedora, que nem sempre é a melhor. Então são essas 3 síndromes que eu digo para você que é empreendedor. Olha, cuide do respeito, aprenda a refletir sobre aquilo que é diferente e aprenda que você, se está no topo, vai para o vale, e se você estiver no vale, você vai para o Tá topo. subindo. Qual é o resumo disso? As diferenças não são ameaçadoras, elas são possibilidades. Por isso, para de ter medo de quem é diferente de você e entenda que a diferença é uma possibilidade. Sensacional. Quem está gostando do nosso papo e quer contratar vocês, o que vocês fazem agora concretamente? Como que vocês podem ajudar esses empreendedores, essas empresas? A gente faz muita coisa. Já deu para perceber. Mas assim, de um jeito objetivo. Um empreendedor, você que está nos vendo, você pode nos contratar para te apoiarmos no seu processo de mentoria e de autodesenvolvimento, para que você possa chegar ao próximo nível que você sonha e deseja, com sustentabilidade e cuidando dessa integralidade, né, do aspecto pessoal, do aspecto humano, do aspecto relacional, emocional e também dos seus resultados financeiros.
Então, nós cuidamos de você fazendo mentorias de liderança, nós também cuidamos da sua equipe, fazendo mentorias para essa equipe e construindo com você e com a sua mentoria essa segurança psicológica, esse recipiente seguro dentro da organização, levando para vocês metodologia, ferramentas, para que vocês possam fazer esse caminho dentro da empresa, né? Desenvolvendo e sustentando essa cultura da organização, baseada em valores, baseada em princípios muito claros. E construindo essa rede conversacional dentro da organização, uma rede conversacional saudável, funcional, para atingir esses resultados. Então, isso é um grande braço do nosso trabalho, tanto o Homero quanto eu fazemos isso, a gente mentora os líderes, a gente cuida das equipes, e aí a gente tem diversas maneiras de entregar isso, né? Aí o povo entra em contato com vocês para entender com onde palestras, que vai... a pessoa... Ai, Tirza, mas eu posso fazer como pessoa física? Pode, a gente vai te desenvolver nos seus objetivos pessoais. Tem um tema do nosso trabalho que está nessa linha que a Tirza está falando, e eu queria deixar isso com você com clareza. A gente não é, a Homero Reis, Relações Inteligentes, não é uma empresa de estoque. A gente não tem produto Isso, no prateleira. é verdade. A gente Ou seja, você é um ser único no mundo. E a gente te trata como ser único. Então, todos os nossos produtos são customizados em três são grandes... co-construídos. São A gente constrói com você. E essa coisa que você falou de, vou fazer na pessoa física, eu acho que nem dá para separar, né? Porque, por exemplo, eu faço mentoria com o Homero, putz, recomendo demais, etc. Eu não pensei assim, vai melhorar minhas empresas ou vai me melhorar. É isso. Minhas empresas são reflexo de mim, a minha relação com a minha esposa. Você sabe que essa é uma das coisas que eu mais falo. Eu falo, gente, essa coisa de tem que equilibrar o trabalho com a vida pessoal é uma das maiores mentiras. Eu quero um equilíbrio. A vida é uma só, entendeu? Então, onde você for... E nós somos um só, e nós somos com aspectos diferentes, Exatamente. mas um se mistura com o outro. Exatamente. Você vai se levar para onde você for. Então, se você estiver bem equilibrado, né? Se você estiver bem consigo, tudo vai fluir. Agora, a gente tem um processo, Saulo, de atender os nossos clientes, que é o seguinte: primeiro, a personalização do produto. Né? Vamos falar sobre liderança? Vamos, mas espera aí, vamos personalizar isso para você. Um exemplozinho bobo. Eu recebi a questão de uns 2 meses atrás um convite lá em Curitiba para fazer um curso de português, gratuito, com uma pessoa lá que é, né, um grande gramático, etc. Homero, você pode vir fazer o curso de português? Eu virei pro cara e disse o seguinte: me conte uma coisa, o que você vai ensinar no curso de português? Ele diz: não, vou ensinar concordância, verbos, isso, aquela análise sintática, discurso, aquela coisa toda. Eu digo: muito obrigado. Ele diz: mas é de graça, Homero. Eu digo: bicho, é de graça, mas eu já sei isso. Agora, se você disser para mim o seguinte, vem aqui que eu vou te ensinar nova legislação oficial, isso eu não sei. A nova legislação gramatical eu não sei. Então eu vou te ensinar qual é a nova lei da gramática que está vigindo nos países lusófonos. Eu não sei, aí eu teria imenso prazer em saber. Por que eu conto essa história? Porque não se forma líderes por atacado. É isso. Você forma líderes por varejo. Você não monta uma escola para fazer Jesus. Eu vou sair aqui uma nova leva de Jesus, ou de Mahatma Gandhi, ou de Siddhartha Gautama, seja lá quem for. Líderes são seres individuais que existem num contexto histórico-temporal para gerar resultados únicos. Portanto, se você populariza o líder, ele deixa de ser. Então, o nosso trabalho é dizer o seguinte: o que é que você precisa? Porque às vezes você precisa de competência conversacional. Às vezes você precisa de uma estrutura terapêutica que deixa você sair de um papel de pai para ser um papel de adulto. Isso. E ser adulto não é fácil. E aí a gente customiza isso em 3 grandes linhas. A gente faz atendimentos pessoais para que as pessoas entendam quais são os seus projetos de vida, partindo do conceito de propósito. Para que você existe? Porque esse negócio de trocar tempo por dinheiro já era. Para que você existe? A gente faz trabalhos corporativos de dizer o seguinte: essa organização existe para quê? Então vamos torná-la mais efetiva e mais eficiente. E terceiro, a gente trabalha a partir de um conjunto de dados que todas as nossas experiências trazem, e que esses dados hoje estão compilados em 3 grandes plataformas que avaliam a sua organização com milhares de resultados.
a probabilidade disso estar errado hoje é menos de 1%. Então a gente tem dados de diagnóstico para poder atuar. Que são os nossos Que assessments. são os nossos Legal, assessments. legal. Né? Eu quero, nessa linha de mentoria, fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: quem que são, ou quem vocês gostariam que fossem os mentores de vocês? Dos sonhos, ou quem já foi, eu sei que você já teve, né, um baita de um professor. Vou deixar vocês pensando, eu vou lembrar de você que está assistindo a gente para você curtir esse vídeo, ou se você está ouvindo no áudio, você curtir também, de você deixar seu comentário, o que você está gostando, o que você aprendeu com a Tirza e com o Homero. Se você já foi impactado por eles antes, deixa aí onde foi, se foi palestra, se foi aula, se você é cliente de um dos dois, se faz terapia, enfim, para a gente ficar sabendo aí o que você aprendeu. E lembra de apoiar a gente através dos nossos patrocinadores, lembrando de fazer o agradecimento especial da Ad Valorem Contabilidade. E aí? Eu tive a Brené Brown como mentora deve ter sido e maravilhoso. foi fabuloso, né? Tá com ela, com a equipe dela. Então, quando você me pergunta assim, uma mentora, eu diria ela, né? Tenho mentoras assim que vêm de outros ramos, né? Eu tenho a Esther Perel, que eu teria um sonho de conhecê-la, que é uma mulher que trabalha com relacionamentos. Ela não fala de empresas, ela não fala disso, mas ela fala sobre relações de conjugalidade, tem podcasts, ela é fantástica. Ela tem um livro chamado Sexo no Cativeiro e outras coisas muito intensas que faz a gente compreender melhor as relações, e quando a gente compreende a conjugalidade, a gente compreende muita coisa, né? Então, eu teria um sonho de tê-la como mentora também, hoje, assim. E tem diversas outras pessoas, assim, né? O Simon Sinek, que eu acho fantástico também, a contribuição dele. E tem um monte de gente que eu gostaria de sentar numa mesa de bar para bater um papo, né? sabe? É isso. Que é o que eu posso fazer aqui através do Rainmakers com vocês. Eu entendo o que você está falando. Eu tenho 4 mentores que eu respeito muito. Né? O Rafael Echeverria, que é um cara que me introduziu nessa questão do ontológico, etc. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer meus primeiros trabalhos de coach. Ele foi meu mentor. Né? Então, o Rafael é um cara que eu respeito muito. O segundo foi o Maturana, Humberto Maturana. Eu pensei nele também como mentor. Humberto Maturana, eu fui estudar no México e ele era um dos responsáveis por um dos temas, e o Maturana doido de jogar pedra. Foi, né? Foi, Perdemos morreu. ele ano passado. Doido de jogar pedra, e foi eu aprendi com ele uma frase que eu gosto muito, né? Se uma ideia não te parece absurda, ela tem grande chance de ser errada. Né? Então, o Maturana era esse cara que só tinha ideias absurdas, que criou o conceito de autopoiese, ou seja, transforma sua vida numa obra de arte, e por aí vai. Humberto Maturana. O terceiro foi um cara que me ensinou a deixar de ser, abre aspas, cientista, fecha aspas. Foi o Rubem Alves. O Rubem, eu tive uma relação de amizade com ele, amizade pessoal com ele. E o Rubem, quando eu comecei a pensar em escrever livros, aquela coisa toda, o Rubem disse para mim: Homero, olha, você tem 2 caminhos. Ou você vai para a academia, e aí Op-City, Ibidem, aquela coisa toda, ou você escreve do seu coração. Aí eu dei uma olhada, tem muita gente que escreve cientificamente, eu não tenho o menor interesse nisso. A BNT não é contigo. BNT não é comigo. E aí eu comecei a escrever meus livros Horroroso a partir das minhas experiências, dos meus casos. Aí as pessoas viram para mim e dizem assim: mas qual é a referência disso? Eu digo: nenhuma. A vida. A vida, A a vida. Nos casos, mas né? em que se sustenta isso? Eu digo: não sei, eu estou dizendo isso. Resumo da obra. E o quarto mentor para mim é Jesus. Eu fui formado a partir da leitura dos evangelhos. E para mim não tem outra pegada. Para mim, independente se você acredita, se você não acredita. Para as pessoas que não acreditam, eu digo assim: renda-se ao fato de que há 2000 anos atrás, até hoje, essa pessoa é a pessoa mais polêmica que existe no mundo. Se você acredita ou não, isso é um problema seu. Mas É que uma ela deixou um referência, Mas impacto que né? na ela humanidade. impactou o mundo, e o mundo só é possível por causa disso. Por outro lado, Jesus me impacta pelo fato de que ele tem um conjunto de prioridades maravilhosas. Ele não curou todos os cegos, não ressuscitou todos os mortos, não resolveu todos os problemas do mundo, mas ele disse: olha, eu fiz.
E homens que fazem, às vezes, são mortos porque afrontam o mundo. Um cara que alimenta multidões, esse cara precisa morrer, porque ele cria um problema econômico. Um cara que vira para você e diz o seguinte, cara, joga essa sua raiva e ama teu inimigo. Esse cara merece morrer. E quando Jesus faz o que faz, ele me acende a alma. Então, eu diria que esses 4 caras estão aí na prateleira, sem nenhuma ordem entre eles. Mas a minha leitura obrigatória, cotidiana, é entender um pouco mais do que estava na cabeça de Jesus e no seu coração. Então, eu me sigo por esses 4 caras. Maravilhoso. Eu queria agradecer vocês, entregando o troféu de Rainmakers para Ai, vocês. que legal! De fato, vocês são 2 pessoas que fazem chover. Nossa! Nós somos Rainmakers, nós fazemos chover. A partir de hoje, a gente faz chover. Exatamente. Não, vocês já fazem gente chover há tem muito feito tempo. chover. Isso é só uma Amém. constatação materializada em um Cara, troféu. que Que bacana. bom, Obrigado por obrigada, estarem Saulo. aqui, pelas Uma alegria. contribuições de vocês. Uma Se alegria. despeçam, onde que as pessoas acham, entre em contato com vocês, site, etc. Bom, primeiro, obrigada, né? É um prazer que estar agradeço. aqui. Eu agradeço até a compaixão com a minha voz, com o Imagina. microfone mais potente Obrigado aqui. por mesmo doente nesse frio que está aqui, você está aqui Mas eu guerreira. tô bem feliz, assim, de estar aqui, da gente ter podido ter essa conversa, né? Espero que chegue a muitas pessoas. Obrigada a você que está nos assistindo também, né? E, bom, para a gente seguir essa conversa em outros fóruns, né? Tem o nosso @ da Homero, tem o nosso site, que é www.homeroreis.com. HomeroReis.com. Não tem BR. Não tem BR, HomeroReis.com. exato, que é o nosso site. Mas vocês vão conseguir conversar mais com a gente de um jeito mais fácil via Instagram. Então tem o meu, que é @TirzaReis, THIRZA Reis, oficial. Eu acho que se botar meu nome lá vai ser uma das primeiras que vai aparecer para você. Eu vou deixar também na descrição Na todos descrição. esses links então para pronto. clicar. Então tem esse. Tem o da Homero, que é Homero Reis Coaching. E tem o do Homero. @homero.reis, está no Instagram. E se você escrever lá no Google Homero Reis ou Isso. Tirza Reis, Vocês vão achar a gente. Vocês vão achar a gente. E a gente Isso. tem toda a disponibilidade do mundo para te atender. Tá bom? Exato. Nosso objetivo é ser vida a serviço da vida, por onde a gente for. Então, se a gente puder encontrar com você, vai ser uma grata alegria. Maravilhoso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.